Bom, pessoal, vamos dar início aqui já, né? Quase 9h10 já, então acredito que deu tempo da maioria já se organizar e conseguir entrar aqui na nossa aula. De qualquer forma, quem não conseguiu entrar ainda, essa aula vai ficar gravada, né? Vai ser postada lá na plataforma para que vocês consigam realmente acessar novamente e ver essa aula se ficou alguma dúvida, né? E, e aí, então, a gente pode dar início aqui agora, certo? Bom, pessoal, o tutor de vocês dessa disciplina é o Lucas, né? Então, hoje ele, por um problema de saúde, não conseguiu estar aqui com vocês. Eu, como tutor substituto da disciplina, vou ministrar aqui para vocês esse primeiro encontro. No segundo encontro, né? Então a gente tem dois encontros, né? Dois momentos aqui online, hoje, né? E semana que vem. Talvez semana que vem o Lucas já venha para complementar, né? Esse momento aqui com vocês. Inicialmente eu vou começar aqui me apresentando para que vocês conheçam, né? Um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória. Eu acho que é importante, né? Esse momento para que vocês me conheçam e eu conheçam vocês também, para que o desenvolvimento aqui ao longo da disciplina ele seja o mais próximo possível, né? Então, realmente o meu objetivo aqui é criar, né, esse vínculo de proximidade para que eu consiga falar, né, o conteúdo de uma maneira em que todos vocês entendam. Ou seja, então aqui já vai envolver um pouco da parte do conteúdo, né? Então já no primeiro momento eu já estou dando uma introdução ao conteúdo. Por quê? Porque eu quero conhecer vocês para que essa mensagem que eu vou transmitir, né? Então, eu, como papel de emissor da mensagem, ou seja, aquele que produz esse enunciado, quero transmitir essa mensagem para vocês, né? Que são os receptores dessa mensagem, dentro desse que a gente chama de contexto, né? Que é esses elementos que fazem sentido da nossa conversa, né? Para que essa informação chegue de forma mais clara. Então, realmente, eu preciso aqui, né? O intuito, na verdade, eu quero adequar a minha comunicação da forma que vocês melhor entendam, certo? Então, eu vim da indústria, né? Então, eu trabalhei alguns anos na indústria, em uma indústria de equipamentos elétricos, né? Atualmente estou como tutor aqui do Senai, podendo contribuir um pouco, né? E tendo essa oportunidade de conhecer tantas pessoas e conseguir contribuir com o conhecimento que eu tenho, né? Como formação, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Sou engenheiro eletricista. Tenho a formação também em engenharia mecânica, então sou engenheiro mecânico também. Tenho um mestrado, pessoal, na engenharia de produção, certo? E tenho também uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, essa é a minha formação acadêmica aí, a minha trajetória. Então, por um tempo, né, muitos anos, eu trabalhei na indústria, desde o do chão de fábrica ali, e fui para cargos também mais administrativos, né? E dentro dessa vivência, a gente acaba aprendendo a se comunicar com todos os públicos, né? Então, a comunicação que eu tenho, por exemplo, com o meu amigo, com a pessoa mais próxima, tem que ser diferente da forma que eu me comunico, por exemplo, com o meu superior imediato. Então, por isso, a gente entender essa importância da comunicação, né? Então, a gente precisa transmitir essa mensagem da forma mais clara possível. E quando eu falo transmitir a mensagem, eu falo que quando pessoas, né, se interagem através da comunicação, seja verbal ou não verbal, o intuito é transmitir uma informação, transmitir uma mensagem, certo? E cabe a nós, né, emissores dessa mensagem,
transmitir essa informação de uma forma que a outra pessoa entenda, né? De forma que o receptor dessa mensagem ele consiga interpretar essa mensagem, né? E para que essa comunicação ela seja efetiva, né? A gente utiliza ali do que a gente chama de códigos, né? Que são sinais, formas de se transmitir essa mensagem, certo? E ela circula por meios de canais de comunicação, né? Ou seja, a forma como essa mensagem chega até o receptor é através desses canais de comunicação, certo? Então eu vou falar um pouco sobre essa parte de comunicação, seja oral, seja escrita. Vou falar um pouco de coesão, o que que seria um texto bem estruturado, uma comunicação bem estruturada, para que a gente consiga, né, realmente transmitir a informação que a gente precisa, né? Então, lá no nosso campo de trabalho, no nosso serviço, a gente lida com essa troca de informações o tempo todo, né? Então, um exemplo é quando você assume um turno ali na indústria. E aí finalizou o seu turno, né? Você precisa repassar para a equipe que vai assumir logo após todas as informações que aconteceram durante o seu turno, certo? Se você não comunicar de forma efetiva ou realizar um relatório que não seja bem estruturado, às vezes isso pode gerar, desculpa, pode gerar, né, uma perda de tempo, tanto para a pessoa que está tentando interpretar aquela mensagem, quanto pode gerar alguns tipos de gasto, econômicos também, por exemplo, se a pessoa não entendeu que determinada máquina precisa ali de uma intervenção naquele turno específico, certo? Então, por isso a gente precisa fazer essa comunicação de forma assertiva. Então, pessoal, antes de iniciar na parte do conteúdo propriamente dito, eu vou espelhar minha tela aqui e mostrar para vocês um pouco do ambiente virtual de vocês, certo? Todos vocês conseguiram acesso à plataforma, conseguiram dar uma olhada, já mexeram. Esse é o primeiro módulo de vocês, correto? Correto. Então, beleza. Aqui na tela vocês estão enxergando, né? Aqui a estrutura do ambiente virtual de vocês, de aprendizagem. Então, as primeiras O- informações que vem à tela aqui, né? Então, aqui a gente tem um tipo de comunicação escrita, né? Uma comunicação não verbal da forma escrita. Então, vem identificada a unidade a que vocês pertencem, qual é o curso que vocês estão fazendo, qual que é a unidade curricular, né? Então, a metodologia Senai de estudo, ela é baseada no desenvolvimento de competências, né? O que que seria essas competências? É você conseguir usar todo o seu conhecimento, as habilidades adquiridas para executar a sua atividade de forma correta, né? Então, cada unidade curricular, ela traz consigo um objetivo de desenvolver uma determinada competência. E como que a gente avalia se vocês obtiveram eficácia, né, sucesso no desenvolvimento dessa competência? Através do que a gente chama de situações de aprendizagem, né? Então, dentro dessas situações de aprendizagem, vocês vão utilizar o conhecimento adquirido durante a leitura, né, do livro que vocês têm, do material didático aqui na plataforma, através dos encontros online que a gente vai ter aqui e dos encontros, né, presenciais para realizarem um problema prático, né? Então, essas situações de aprendizagem, geralmente, elas trazem ou pesquisas práticas ou situações práticas em que vocês devem resolver algum tipo de problema, né? Por quê? Porque no mercado de trabalho,
o que realmente importa é como você soluciona determinado problema, né? Então aqui a gente realmente ensina vocês a terem esse conhecimento, a desenvolverem essa competência para conseguir resolver ali problemas práticos, certo? Então, aqui na tela, continuando aqui na plataforma, a gente tem aqui, primeiro, um cronograma das atividades, que é o que eu acabei de falar, né? Então, é a forma como a gente vai avaliar se vocês estão desenvolvendo essas competências, né? E como que vai ser feita aqui nessa unidade curricular. A gente tem duas situações de aprendizagem, uma situação de aprendizagem, na verdade, certo? E fóruns, né? Então, participações em fóruns, né? Que dentro da própria plataforma, esses fóruns são o quê? Então, a gente contextualiza algumas situações dentro desse fórum, e aí cabe a vocês irem nesse fórum e interagir ali, respondendo a essa determinada pergunta, essa determinada situação, para que gere ali um engajamento, uma discussão, uma troca de conhecimento, certo? Essa participação nos fóruns, pessoal, ela é avaliativa, né? Então, vale nota essa participação dentro dos fóruns. Se vocês não participarem desses fóruns, desses debates de conhecimento, vocês não vão conseguir pontuar, né? Tanto aqui nesse fórum, 10 pontos, quanto nesse fórum aqui, 10 pontos. Beleza? E uma outra forma de avaliação que vocês vão ter também é sobre um questionário. Então, vai ter uma aba de questionário, onde vão ter algumas perguntas lá, e vocês vão responder essas perguntas como forma de avaliação, certo? Então, o somatório desses pontos aqui vão totalizar, né, pela essa interação na plataforma aqui, online, 49 pontos. E o restante dos pontos vão ser pelos encontros presenciais, certo? Então, a somatória desse valor das atividades com os encontros presenciais, né, vão totalizar os 100 pontos ali para vocês receberem, né, para vocês conseguirem passar para a próxima unidade, beleza? Aqui traz também, ó, nessa coluna aqui, traz a informação da data, até que data vocês têm para entregar essas atividades, certo? Então, até aqui, dia 26/5, às 23h59, a plataforma vai estar aberta para vocês enviarem essas respostas das situações de aprendizagem. Então, quando vocês rolam a página até o final aqui, vocês encontram aqui diversas abas, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma aba de primeiro passo, comunicação. Dentro aqui de situações de aprendizagem, né, dessa abazinha azul aqui, situações de aprendizagem, eu encontro as tarefas que vocês devem enviar, né? Então, a primeira situação de aprendizagem, vocês abrem aqui esse link, ele vai ser baixado, certo? Um documento, e aqui vai ter esse documento explicando, né? Então, ele contextualiza qual que é a situação do problema e lá no final ele vai pedindo para você responder a determinadas perguntas, né? Determinadas situações, certo? Essa é uma das avaliações. A outra avaliação é vocês entrarem aqui, ó, dentro desses fóruns avaliativos, beleza? Então, entrando nesse fórum de discussão aqui, tem uma contextualização aqui de uma pergunta, certo? E aqui vocês devem vir aqui e responder, né? Interagir aqui nesse fórum. Então, aqui, no dia 8, por exemplo, o Brainer, não sei se eu pronunciei errado, certo, né? Ele Bem, já interagiu aqui. Então, realmente, aqui, parabéns, viu? Então já está aí realmente ativo aqui na plataforma. Beleza? Da mesma forma que tem um segundo fórum, beleza? E o questionário aqui. Então, essas são as avaliações que vocês vão ter ao longo dessa unidade curricular, certo? Então, uma situação de aprendizagem que deve ser enviada nessa folha de resposta, se atentem a isso. Então, eu não posso, eu vou ler esse documento, né, aquele PDF que eu acabei de abrir para vocês, vou entender o que está sendo pedido e vou responder nessa folha de resposta aqui, certo? Eu estou abrindo aqui, não vai mostrar para vocês,
Mas então tem uma folha padrão de resposta para vocês enviarem essa situação de aprendizagem, viu? Eduardo levantou a mão? Isso. Deu uma travada aqui e não mostrou o momento aí que você abriu aí essa página aí. Teria como voltar e abrir novamente? Assim, é porque abriu em outra página que eu não estou compartilhando. Deixa eu parar de compartilhar e aí eu vou compartilhar essa folha de resposta com vocês. Só um instante. Ele mexeu, o outro mexeu, pode causar um problema sem usar o spoiler. Você força a aula ali que era para ser a aula enrolado ali. Você está enxergando aí agora? Estão vendo a tela aí? Marcon levantou a mão. Tô vendo aqui. Oi, Igor, boa noite. Deixa eu Boa falar, eu noite. tirei uma dúvida com você. Quando eu mando lá no fórum, eu tenho que, durante todo esse período aí, eu posso inserir mais informações ou eu só entro uma vez, publico lá a minha resposta, ou eu posso ir inserindo mais informações com o tempo? Pode, tranquilamente. Quanto mais informações, Marcon, você interagir, colocar lá, melhor. Porque qual que é o objetivo do fórum ali? É realmente a troca de informação, a troca de experiências, né? Então, sobre determinado tema, você vai ter um tipo de experiência, um tipo de informação a contribuir, e, por exemplo, o Arilson vai ter um outro tipo de informação para compartilhar, né? E aí um vai respondendo sobre o outro, vamos compartilhando informações, e isso gera ali uma troca de conhecimento, certo? Não é limitado a uma participação, beleza? Não entendi. É porque eu estou observando aqui, por exemplo, você mostrou na sua tela aí o Brenner, né? Mas aí tem o Josivan respondeu, eu respondi, teve um outro também que respondeu aí. Só que o meu eu coloquei lá dia 5 de maio que eu coloquei. Ah, sim, é porque a plataforma ela mostra a última interação para mim. Aí como eu não desci total, né? Então eu não Entendi. na hora que eu mostrei aqui, né? Então de vocês eu já vi as interações, só que o que eu mostrei foi só a última mesmo, que foi eu esqueci o nome agora. Brian, Do Brian. Ô, professor, essa interação aí, ela não é obrigatória, né? Ela é avaliativa. Foi o. Quem que falou? O Sami? Isso. Então, Sami, aqui, ó. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Só para vocês verem aqui. Quando vocês entram aqui na plataforma de vocês, vocês veem aqui, ó, o cronograma de atividades. Ou seja, isso aqui são os entregáveis. São as atividades que vocês vão desenvolver que a gente vai pontuar para vocês conseguirem passar de unidade curricular, certo? Então, por exemplo, por que que a gente tem esses tipos de atividade aqui? Por que que vocês têm que enviar esse tipo de atividade? É para a gente, né, como tutor aqui, realmente avaliar se o objetivo da disciplina foi alcançado, né? Se vocês desenvolveram aquelas competências necessárias, certo? E o fórum é uma forma da gente avaliar, né, se realmente vocês estão interagindo, demonstra o quê? Demonstra engajamento de vocês com o aprendizado, certo? Então, aqui, ó, no primeiro fórum, ele tem 10 pontos. Então, se você foi lá no primeiro fórum, leu o que está sendo pedido, fez a sua contribuição de acordo com o que está sendo pedido, né? Você vai garantir os seus 10 pontos, beleza? Ah, se você não respondeu, não foi lá, fechou o dia e eu não respondi, aí realmente você tem 10 pontos a menos desses 49 que você poderia ganhar, certo? Ficou claro? Beleza, então eu vou assumir que, Certo, que ficou obrigado. claro. Então, aquele ponto que eu estava falando, pessoal, dentro da situação de aprendizagem, vocês devem enviar em uma folha
própria de resposta, né? Então, vocês baixou ali o material, leu o material, então eles vai contextualizar uma situação, né? Então vai ter todo um roteiro de situações ali, um passo a passo, uma linha do tempo para você chegar no final e responder essa atividade. E o envio dessa atividade, ele tem que ser naquela folha de resposta padrão, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, quando vocês baixarem a folha de padrão de resposta, vai vir esse documento, né? É um documento em Word. Não sei se vocês têm contato com essa plataforma de escrita, né? Todo mundo aqui já mexeu no Word. Tem alguém que nunca abriu um documento? Então, beleza. Então, a folha de resposta é aqui, é nesse modelo aqui do Word, né? Então, vem aqui o tema, relatório de acidentes, a data, a hora. É, Aqui vocês vão responder aqui dentro dessa folha, certo? Então, lá na situação de aprendizagem, vai pedir um determinado assunto, vocês respondem aqui dentro dessa folha, beleza? Aí, respondeu a atividade dentro dessa folha padrão, gera um PDF, né? E sobe aqui na plataforma, certo? Então, eu respondi a atividade, vim aqui, baixei, entendi minha atividade, né? Então, aqui vai falar aqui. Pedro era um jovem muito tímido, falava pouco, e embora gostasse muito de livros, então vai contando a história dele. Ele concluiu o curso de eletrotécnica, passou em um processo seletivo, né? E ele passou a integrar a equipe do seu antigo professor. Então, com a atividade ali do dia a dia, né, que é essa atividade rotineira, Pedro precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências e acidentes que teve no seu período de trabalho, certo? E aí os colegas que assumiriam o próximo turno dependiam dessas informações para dar continuidade aos trabalhos, certo? Então, por saber dessa responsabilidade e relevância dos fatos, Pedro, né, cumpria sua função, narrava, descrevia tudo que ele considerava importante de ser transmitido, né, de forma o quê? De forma coerente, certo? Nesse documento. No entanto, os colegas de trabalho não tinham essa mesma preocupação, certo? E aí, o que que acarretava nisso? Pedro perdia muito tempo interpretando os documentos do pessoal, pois normalmente os relatos estavam mal redigidos, o que atrasava e prejudicava as atividades. Aí vai falando, né? Vai continuando aqui a sequência de fatos aqui para chegar até o final. E aí, como atividade um, né? Vocês, a partir desses conhecimentos adquiridos, né? Vocês devem interpretar e reescrever os relatórios de ocorrência, certo? Narrando e descrevendo os fatos de forma clara, identificando erros de ortografia ou incoerência em ideias e fatos descritos, certo? Atenção! Como estes não são casos reais, você deverá completar os dados que estão faltando, a fim de dar coerência ao texto, certo? Então, essa é a situação de aprendizagem um. Então, ele vai narrando aqui toda a situação, né, com o que acontece com o Pedro, e aí no final você deve se pôr na posição do Pedro, reescrever os relatórios que você recebe de forma clara e de forma coerente, né? De forma que esse texto faça sentido, beleza? Deu para entender? Beleza. Beleza, então, pessoal. Então, a situação de aprendizagem 1 é essa. Aí no fórum de discussão 1, a gente vai tem o fórum de discussão 1, né? E aqui vocês vão ler com o tempo. Eu não vou perder, eu não vou gastar mais um tempo aqui da aula lendo esse material, certo? Porque senão a gente só fica aqui explicando a atividade, não é o intuito aqui hoje. Então, pessoal,
o objetivo de hoje, né, desse nosso encontro aqui, é realmente a gente compreender quais que são os elementos essenciais da comunicação, né? E as variações linguísticas que a gente tem dentro da comunicação, aplicando essa comunicação de forma eficaz, certo? No ambiente profissional e no ambiente pessoal, certo? Então, quando a gente fala em termos de comunicação, a gente tem que uma comunicação eficaz, ela é fundamental no ambiente em que a gente vai trabalhar, né? Que é no ambiente técnico. Então, uma comunicação, ela é composta por um emissor, certo? Emissor é quem? Sou eu aqui nesse momento, é quem está enviando a mensagem, certo? Ou outro exemplo é quando você, lá no seu ambiente de trabalho, está explicando um determinado procedimento operacional para outra pessoa. Então, vamos supor, você está ali, você é responsável, por exemplo, por fazer a manutenção em um painel, certo? Então, vai ter lá diversos componentes dentro desse painel e você tem uma pessoa para te ajudar nessa atividade, né? Então, você explicando para essa outra pessoa quais são as atividades que ele deve desenvolver, você está sendo o emissor dessa mensagem, ou seja, você está explicando para ele o procedimento que deve ser realizado, certo? Em contrapartida, essa pessoa que recebe essa informação é chamado de receptor, certo? Receptor, então, é quem recebe essa mensagem. Então, é esse ajudante que está ouvindo, certo? A sua explicação, certo? Então, ele está recebendo essa mensagem. E a gente tem propriamente a mensagem, né, como elemento da comunicação, que é o quê? É o conteúdo, né, a informação que eu estou transmitindo, certo? E o que que seria, nesse caso, né, nesse exemplo, a mensagem? Seria realmente as instruções de como ele mexer dentro desse painel de forma segura, certo? E aí, outro elemento que a gente pode citar dentro desse processo de comunicação é o canal, né? O que a gente chama de canal, ou seja, é por qual meio que essa mensagem é transmitida. Nesse caso, o canal de transmissão da mensagem é a fala, certo? Então, vamos recapitular aqui. Então, você está passando uma informação, um procedimento para o seu ajudante de como trocar um disjuntor, certo? Então, a mensagem que você está transmitindo é o quê? É como trocar esse disjuntor, não é? É o conteúdo que está sendo transmitido, certo? O emissor é você que está explicando para esse ajudante a como trocar esse disjuntor, e o ajudante, ele é o receptor, que ele está recebendo esta informação. E toda essa troca de informação está ocorrendo de forma verbal, certo? Você explicando para ele. Se fosse, por exemplo, você mandando uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de texto para um outro ajudante seu que está à distância, que vai trocar um outro disjuntor em um painel semelhante. Aí o canal em que a mensagem está sendo transmitido é diferente. Agora, o canal, ele é uma mensagem escrita, né? Ela é uma mensagem de WhatsApp, certo? Então, é uma comunicação não verbal, certo? Uma comunicação escrita, beleza? E para finalizar, né, a gente tem o contexto de toda essa mensagem, que é o quê? Que é a situação, né, envolvida ali durante essa transmissão da mensagem. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o contexto é o quê? É a troca desse disjuntor, né? É a necessidade de trocar esse disjuntor para o painel poder funcionar da forma que ele foi projetado, certo? Até aqui foi tranquilo? Deu para entender o que que é o emissor, o que que é um receptor, os canais de comunicação que a gente tem, né? Tranquilo? Então, pessoal, Bora. dentro desse processo de comunicação, né? Então, todo mundo já sabe que a comunicação é extremamente importante, né?
Então, a comunicação ela está presente no nosso dia a dia, seja ela pessoal, né, nas nossas amizades, seja ela no nosso ambiente de trabalho, para conversar com os nossos colegas, com os nossos superiores, ou com os nossos próprios clientes, né? E a linguagem, ela é basicamente, ela pode ser dividida em uma linguagem formal e uma linguagem informal, né? E o que que define isso? É a forma como eu transmito essa mensagem. Na linguagem formal, a gente usa esse tipo de comunicação em situações que exigem maior seriedade, certo? E respeito quanto às normas gramaticais. Então, é realmente eu comunicar ali de forma obedecendo às regras gramaticais aqui da nossa língua, que no caso é o português. E quando que eu utilizo isso, né? Em um ambiente profissional, por exemplo, é extremamente importante a gente utilizar uma linguagem mais formal, certo? Especialmente quando a gente está redigindo alguns documentos ou quando a gente está fazendo ali comunicações oficiais, né? Então, sempre busque usar linguagem formal nesses casos. Um exemplo de linguagem formal, né? Quando você vai mandar, por exemplo, um e-mail ou uma mensagem, vocês vão lá e falam, por favor, vírgula, né? Que é realmente a linguagem formal. Verificar o relatório técnico em anexo. Então, você está escrevendo uma mensagem, obedecendo os rigores gramaticais, certo? E essa mensagem está sendo transmitida. Em contrapartida, o que que seria uma linguagem informal? Que é quando a gente utiliza em contextos mais descontraídos, é realmente com a maior liberdade, na estrutura gramatical, eu não preciso ficar retido ali nas formas de como que eu estruturo uma frase, substantivo, verbo, entendeu? Então é realmente uma linguagem ali do dia a dia, uma linguagem cotidiana, mais descontraída. É quando você está interagindo, conversando ali com seu colega de trabalho. Então você fala, ao invés de você mandar aquele texto, por favor, verificar o relatório técnico em anexo. Você fala, ei, dá uma olhada aí no relatório que eu mandei, entendeu? Então, esse é uma linguagem informal. Então, o modo como eu me comunico obedecendo a gramática é que vai me definir uma linguagem formal e uma linguagem informal. Beleza? E aí, dentro dos processos de comunicação, né, quando a gente fala, seja ele principalmente na comunicação informal, a gente tem algumas variações linguísticas. O que que seria isso? Seria alguns traços de comunicação, né, que a gente traz dependendo da nossa região, de algumas gírias, né, a gente utiliza isso na nossa forma de comunicar, certo? A gente tem ali o coloquialismo, né, que é realmente essa comunicação do dia a dia, sem esse apego às regras gramaticais, né? Então você fala, por exemplo, tô indo ali, tô indo lá comprar determinada coisa. Então, é realmente uma linguagem mais do dia a dia, mais informal. Outra variação linguística que a gente tem muito nos ambientes corporativos é a questão ali do estrangeirismo. O que que seria isso? Seria eu pegar palavras de outras línguas, né, principalmente do inglês, e eu incorporo na minha linguagem aqui do português. Como que seria um exemplo disso? Seria eu fazer assim, por exemplo, eu preciso fazer um backup dos meus arquivos. Então, o backup, a palavra backup, ela tem uma origem na língua inglesa, certo? E eu pego essa palavra de outra origem, de outra língua, e incorporo no meu português. Então, às vezes, virou cotidiano isso. Vou mandar um e-mail, vou fazer um backup. Então, realmente, são palavras estrangeiras que a gente tem incorporadas no nosso português, certo? A comunicação também ela é diferente dependendo da região geográfica que eu estou aqui dentro do Brasil. Por exemplo, quem está lá em São Paulo e precisa comprar uma comida ali para almoçar, como que ele fala? Vou comprar uma marmita. Ou até aqui
Em Goiás a gente fala, vou comprar uma marmita. Só que quem está lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles não conhecem o termo marmita, eles usam quentinha, né? Então eu vou comer uma quentinha, que é a mesma coisa da nossa marmita. Então, realmente, essa diferença geográfica, né, ele traz esse regionalismo, beleza? E outro termo que eu posso citar aqui dentro de variações linguísticas são as nossas gírias, né? Então, é muito comum a gente falar gírias no dia a dia, né? Que são que expressões informais utilizadas por grupos específicos de pessoas, né? Então, quando você está terminando um projeto, então você está fazendo ali um diagrama de partida direta de um motor, né? Então, quando você termina ali, você simula, vê que o motor está partindo da forma correta. Você fala o que para o seu colega? Nossa, olha como esse projeto aqui tá top, entendeu? Então, realmente gírias, né? Não, ficou massa demais esse projeto. Então, são gírias, né? Linguagens informais que a gente tem no nosso dia a dia. E aí uma ressalva, né, que eu faço aqui é que no ambiente técnico, no nosso ambiente técnico, eu falo, né, ambiente nosso de trabalho, na atuação do técnico, é importante a gente saber adaptar a linguagem ao nosso público-alvo, certo? Ou seja, se eu estou falando com o meu gestor, com o meu chefe imediato ali, eu tenho que ter essa noção de que eu vou usar uma linguagem um pouco mais formal, né? Então eu adapto a minha forma de comunicar para uma linguagem mais formal, porque eu estou em um ambiente de trabalho. Agora, se eu estou conversando com meu colega em um ambiente por exemplo, na hora do almoço, eu já posso utilizar ali a minha linguagem comum do dia a dia, sem ficar me atendo a convenções gramaticais, a cargo hierárquico dentro do meu trabalho, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa, digamos, malandragem, né? Esse jogo para saber como que a gente vai se comunicar dentro do ambiente de trabalho, né? Então, como técnico ou futuros engenheiros, se vocês quiserem partir para esse ramo, vocês também vão realizar muitos documentos técnicos, né? Então, vocês vão se comunicar com outras pessoas técnicas. E aí é importante também conhecer a linguagem formal, as regras gramaticais, a como fazer um texto que faça sentido, né? Que a gente vai falar um pouco agora, né? Sobre coesão e sobre coerência. Para quê? Para que você consiga fazer um texto, né? Um projeto ou um relatório técnico da melhor forma possível, certo? Então, quando eu falo em sentido do texto, né? Em conexão entre as ações, entre as palavras e um sentido lógico ali dessa comunicação, a gente fala de coesão, né? Um texto coeso, um texto coerente, certo? Qual que é a diferença? Coesão é aquela conexão que eu tenho entre as palavras, né? Entre as partes do meu texto. E para isso eu utilizo elementos de junção, né, que são, por exemplo, os pronomes, as conjunções e os advérbios. Então, um texto coeso, ele faz uso de todos os elementos, né, os elementos de interligação, de ponte, que eu posso falar, pronomes, conjugações, advérbios, certo? Por exemplo, quando eu falo uma frase assim, o técnico analisou o circuito, certo? Em seguida, ele elaborou o relatório. Então, eu tenho termos ali que fazem a ligação, né, entre as palavras para dar sentido ao meu texto. Então, um texto coeso, um texto em que as informações, né, as ações estão ligadas entre si, não fica nenhuma informação perdida. E a coerência, ela traz uma lógica, né, e sentido no texto como um todo. Então, o que que seria um texto ali, né, incoerente? Então, por exemplo, quando você fala, instalei um disjuntor, certo? Mas o circuito continuou desligado porque choveu. Então, o texto como um todo não faz sentido. Então, o seu disjuntor continuou desligado porque choveu? Qual que é a lógica disso? Não faz sentido, né? Então, realmente, é um texto ali incoerente.
E como que eu poderia transformar esse mesmo exemplo num texto coerente, né? Instalei o disjuntor, mas o circuito continuou desligado devido a uma falha no sistema, ou devido a um curto-circuito ainda existente. Você está vendo que agora o texto como um todo, ele possui uma lógica. Por quê? Porque o disjuntor continuar desligado, devido a uma falha, tem uma lógica por trás, né? Tem um motivo, beleza? Então, como dica, né? Aqui nesse final de aula, já estamos caminhando aqui para o final. Eu deixo sempre essa dica para vocês sempre reler, né, os seus textos. Para quê? Para garantir que essas ideias, né, que o que a gente queira transmitir, ela seja bem conectada, né, que faça sentido. Então, que eu não fale frases sem coerência, né? Então, por exemplo, é importante quando eu for mandar um relatório, quando eu for mandar um e-mail, eu ler esse e-mail para ver se o meu texto foi construído com uma coesão adequada, né, com termos ligando essas ideias e que ao final, né, que a lógica final faça sentido, ou seja, que esse texto fique coerente, certo? Então, realmente releiam seus textos, procurem dentro de um ambiente de indústria, né, no ambiente de trabalho, utilizar uma linguagem formal, certo? E sempre tentar transmitir essa mensagem da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então, hoje o que eu tinha preparado para discutir com vocês foi mais ou menos isso, né? E eu queria ouvir de vocês se tem alguma dúvida, como que foi a forma que eu me comuniquei, deu para entender um pouco o conteúdo, como é que tá? Até o momento não tenho muito o que falar, porque eu comecei a ver faz pouco tempo. Aí o meu plano é focar mais no final de semana para afundar mais o conteúdo, para o próximo encontro ter anotar as dúvidas necessárias em caso tiver, no próximo encontro poder tirar as dúvidas. Não, show de bola. Foi a Stephanie que falou agora, né? Isso. Não, tá certinho, Stephanie. Então, o objetivo é realmente esse, né? Vocês estudarem, se aprofundar no conteúdo, lerem o material didático, o livro da unidade. E nesses momentos presenciais, eu vou complementar a informação, passar mais informações. E caso fique dúvidas, né, quanto à leitura do material didático, esse é o momento para tirar essas dúvidas também, beleza? E aí, pessoal, eu sempre estou disponível para responder as dúvidas de vocês, né? Podem perguntar, enviar lá na plataforma. Não fiquem com dúvida. Esse é um módulo inicial, né? Que muitos pode pensar, não vai ser tão importante, vou fazer de qualquer jeito. Mas realmente a forma de se comunicar tem muita importância, principalmente no nosso ambiente corporativo. Por quê? Tem aquela frase, né, aquela célebre frase que diz: quem não é visto, não é lembrado. Isso, pessoal, dentro do mundo corporativo, dentro de um do mundo da indústria, é muito verdade. Então, assim, realmente faz muito sentido, né? Se você consegue se comunicar dentro do seu ambiente de trabalho, você vai ser mais visto, vai ser reconhecido, vai ser valorizado, né? Então, aquela pessoa, às vezes, que é mais tímida, que não gosta de se comunicar, às vezes não se dá tão bem quanto a pessoa que sabe se comunicar, que transmite a mensagem de forma correta, né? Então, a gente precisa saber vender as nossas ideias, precisa saber comunicar o serviço realizado, né? Então, realmente é importante essa unidade para vocês estruturarem melhor essa forma de comunicação. Então, vocês vão precisar escrever relatórios, né? Vão precisar mandar e-mails, vão precisar lidar com pessoas ali, por exemplo,
de cargos altos dentro da indústria, né? Então, ao mesmo tempo que você vai falar com seu colega de cargo ali, né, que está no mesmo nível hierárquico que você, às vezes você vai precisar se comunicar com o CEO da empresa, com o dono da empresa. Então, você precisa estar preparado para se comunicar em cada ambiente em que estiver, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar por aqui hoje. Pessoal, Para mim, mais agradeço. tranquilo. Agradeço então aí a participação de vocês, a presença. Sei que é cansativo, né? Então a gente fica aqui até 10 horas da noite, mas eu peço que façam esforço, estudem, realmente vale a pena, pessoal. Então, dediquem pelo menos 10 minutos do seu dia na leitura do material, tire 10 minutos para estudar, né? Então, sempre tá ali exercitando o seu cérebro para que aquela informação fique retida, né? Que você consiga aprender melhor e aí não tenha tanta dificuldade ao longo da disciplina, né? Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Espero vê-los na próxima, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Para vocês aí, tamo junto.